E dando continuidade ao módulo 2 da nossa disciplina, vamos falar agora de hipertensão arterial sistêmica. Definição: a pressão arterial alta ou hipertensão é geralmente um distúrbio assintomático no qual a elevação anormal da pressão nas artérias aumenta o risco de distúrbios como acidente vascular cerebral, ruptura de um aneurisma, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio e lesão renal. Então, frisando bem essa definição. Então, nós sabemos que a pressão arterial ela é resultado dos movimentos de contração do coração, sístole e diástole. Só que esses movimentos eles geram um valor específico de pressão ao longo do dia e ao longo das faixas etárias do organismo que são consideradas normais. Então, a elevação dessa pressão acima dos valores considerados normais e sem causas específicas e definidas, como por exemplo a pressão arterial, ela se eleva na prática da atividade física. Quando ela está se elevando sem está sendo exigida pelo coração, pelo organismo, como nós chamamos de fisiológico, a elevação dessa pressão é que nós chamamos de hipertensão. E quando ela se perpetua por muitos dias ou anos, e aí nós temos a definição de hipertensão. Então, a hipertensão arterial ela é definida da seguinte forma: é definida pela pressão sistólica média em repouso, é bom que seja frisado isso aqui, com valores de 140 milímetros de mercúrio ou mais, e pela pressão diastólica média em repouso com valores de 190 milímetros de mercúrio ou mais. Nos casos da hipertensão, é comum tanto a pressão sistólica quanto a pressão diastólica estarem elevadas. Então, o que nós temos aqui para a definição da pressão de hipertensão arterial? Os valores da pressão sistólica têm que ser maiores ou iguais a 140 milímetros de mercúrio. E da pressão diastólica tem que ser maiores ou iguais a 90 milímetros de mercúrio. Mas é bom que seja frisado isso, que em uma medida apenas isolada, encontrando esse valor, não é caráter de diagnóstico para hipertensão arterial. Em decorrência desse detalhe, é que se tem essa seguinte classificação da pressão arterial nos adultos. Então, nós estamos vendo aqui o seguinte, né? Que a pressão arterial ela é classificada como normal, normal alta, e aí chegou no estágio de hipertensão. Hipertensão é estágio leve, estágio moderado, estágio grave e estágio muito grave. A pressão arterial é considerada normal quando eu tenho valores inferiores a 130 sistólica e menores que 130 sistólica e menores que 85 a diastólica. E normal alta é quando esses valores estão oscilando entre 130 e 190 e 139 a sistólica e 85 e 89 a diastólica. Acima desses valores, que é a partir de 140 por 90, 140 a sistólica e 90 a diastólica, é que eu tenho um estágio de hipertensão leve. E os valores vão se perpetuando e aumentando. 160 por 110. Estágio moderado de hipertensão. 180 por 110. Estágio grave de hipertensão. E valores maiores que 210 e maiores que 220. Então, assim, esse quadro ele explica, caracteristicamente, os valores que a pressão arterial irão assumir de acordo com a sua medição e a definição do que seja hipertensão, baseada nos valores básicos da pressão sistólica e da pressão diastólica. A partir de 140 por 90, eu posso considerar o indivíduo como hipertenso. Então, assim, a hipertensão arterial é classificada em hipertensão arterial primária ou essencial. Essencial por quê? Porque corresponde a 90% dos casos, não há uma causa específica identificável. Caracteriza-se por uma lenta progressão na elevação da pressão arterial ao longo de um período de anos. É aquele tipo de hipertensão onde o indivíduo vai tendo uma progressão aumentativa
da sua pressão ao longo de anos, certo? Bem silencioso, muitas vezes ele nem nota, ou muitas vezes não tem o hábito de aferir essa pressão arterial, e em algumas aferições esporádicas ele vai verificar que a sua pressão esteja elevada. Então essa hipertensão primária, ela se caracteriza por isso, né? E ela é multifatorial, está relacionada ao aumento da idade, ao meio ambiente em que o indivíduo vive, como os hábitos alimentares, a obesidade, o tabagismo, diabetes, etc. Já agora, a hipertensão arterial secundária, ela corresponde a apenas 10% dos casos e decorre de outras doenças orgânicas definidas, né? Este tipo de hipertensão é remitente, desde que seja afastada da causa. As origens geralmente são endócrinas, renais, vasculares ou neurogênicas. Ou seja, a diferença básica entre a hipertensão secundária e a hipertensão primária é que a hipertensão secundária, o indivíduo tem causas básicas. Um problema renal, um problema endócrino, um problema vascular ou um problema neurogênico. Na hipertensão primária, as causas são externas ao indivíduo e elas estão muito mais relacionadas à hereditariedade e ao meio ambiente e os hábitos alimentares e de vida que o indivíduo cultiva. Então, levando em consideração que a hipertensão primária é a mais prevalente e a hipertensão secundária é menos prevalente, nós vamos casar tudo isso com sintomas. Então vamos ver aqui. Na maioria dos indivíduos, a hipertensão arterial ela não produz sintomas. É o que nós dizemos que é uma doença silenciosa e assintomática. Os indivíduos com hipertensão arterial grave apresentam sonolência ou mesmo coma em razão do edema cerebral que se desenvolve. Esse distúrbio, denominado encefalopatia hipertensiva, requer um tratamento de emergência. E sobre o diagnóstico? Bom, o diagnóstico de hipertensão, como eu falei para vocês, ele não é um diagnóstico abrupto. O indivíduo chega no serviço de saúde, é aferida a pressão arterial dele e eu encontro valores acima de 140 por 90. Por exemplo, eu encontro 150 por 95. Eu não posso só me baseando nessa aferição e dizer que esse indivíduo é hipertenso. Eu preciso fazer o que nós chamamos de mapeamento da medida da pressão arterial. Como é que é feito isso? Através do mapeamento da medida da pressão arterial, em 2 momentos do dia, em condições ideais e durante os 7 dias. E após essas aferições e anotações, é calculado a média, tanto da pressão sistólica como da pressão diastólica, para daí eu ter o valor real e firmar o diagnóstico conclusivo de que o indivíduo é hipertenso ou descartando que esse indivíduo não seja hipertenso. Uma vez feito o mapeamento e recebido o diagnóstico positivo para a hipertensão arterial, o indivíduo vai ser recomendado a determinadas coisas, na realização de alguns exames, principalmente o exame de lipidograma, verificação da glicemia e mudanças em hábitos alimentares e do estilo de vida. Vai receber uma terapia medicamentosa à base de medicamentos diuréticos, à base de vasodilatadores periféricos ou de hidroclorotiazida, furosemida, captopril, losartano e etc., que são medicamentos que vão ajudar na queda da pressão arterial quando ela está elevada. Então, assim, fazendo uma pequena revisão, para eu considerar o indivíduo como hipertenso, eu tenho que fazer um mapeamento da pressão arterial por 7 dias. Após esse mapeamento, eu terei uma média. Se os valores for maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio, esse indivíduo vai receber um diagnóstico positivo para a hipertensão, se enquadrando dentro daqueles valores lá, leve, moderada, grave, etc. Certo? Geralmente, esses indivíduos que têm esse diagnóstico com os valores próximos daqui, vai ser passado a medicação e indicação para mudança
abrupta dos seus hábitos alimentares, como principalmente a diminuição do consumo de sódio, que é o principal vilão na elevação da pressão arterial.